Olá, amigos e amigas, boa noite. Estamos aqui começando uma live bem interessante. Eu sou Ronaldo Bezerra, conselheiro federal do COFEM. Estou passando aqui, gente, para parabenizar todos os enfermeiros pelo seu dia 12. Ronaldo amava pessoas. Ele não via se a pessoa era negativa, positiva. Ele amava pessoas. Ele gostava de trabalhar para pessoas. Em todo mundo ele sempre via o lado positivo. Ele olhava para você, conversava com você, ele dizia: essa pessoa aí, ela tem um perfil para isso, ela tem um jeito. Eu nunca via Ronaldo falar mal de ninguém. Até as pessoas que ofendiam a ele, quantas pessoas Ronaldo botou embaixo do braço e puxaram o tapete dele. Mas ele não tinha com pessoas de chapa, concorrente que da campanha era aquela. A campanha dele era uma campanha pacífica, era a campanha do trabalho. Ronaldo era a pessoa que toda a família procurava. Tudo era com ele. Ronaldo é um excelente pai, um excelente marido. As ex-esposas dele também ele gostava muito, que ele teve 2 casamentos, né? E sempre muito dava assistência, principalmente aos filhos, à mãe, sempre deu assistência, a família toda. Ronaldo, ele abraçava todo mundo, tudo era com ele, ele era o centro, todo mundo vivia em prol de, Ronaldo, o que é que Ronaldo vai fazer, né? Ronaldo vai ser candidato Corém, Ronaldo vai ser candidato, sempre era assim, essa expectativa. E onde ele chegava, sempre tinha uma reunião, tinha uma festa, tinha um negócio, ele era muito bem recebido, toda a família, em todo o ambiente que ele estava. Como a vida dele era sempre corrida e a gente não morava junto, então eu sempre ia nos hospitais onde ele trabalhava para poder vê-lo. E assim, nos fins de semana que ele podia, eu estava com ele, mas quando não, nos dias de semana que eu podia, eu ia visitá-lo, ver ele trabalhar. Era essa a nossa vivência maior. Então a gente via muito, ajudou muitas pessoas, né? A gente via muitas pessoas que vinham do interior para os hospitais, que precisavam de ajuda. Então a gente via muito essa parte dele, né? De ajudar ao máximo essas pessoas que mais precisavam. A mãe dele que me perguntou se eu queria fazer um curso de técnico de enfermagem. Então, aí quando eu estava trabalhando, trabalhava como técnico de enfermagem, foi que ele começou a me incentivar a fazer a graduação. E aí eu tive esse incentivo dele com relação a estudar mais, que ele sempre orientava a gente, né? Sempre estudar muito, sempre estar assim à frente, né? Sempre atualizada, principalmente na área de saúde, que é tão importante, né? Na verdade, a nossa relação, ela se baseou muito na enfermagem. Quando a gente estava junto, era, pai, isso assim, como é que a gente faz isso? Então a gente tinha aquele momento, aquele nosso domingo, a gente falava muito da vida da gente, mas a gente falava muito mais da enfermagem, né? Então a gente, pai, aconteceu isso, e como é que a gente faz? O que é que eu posso fazer? Então era aquele momento da orientação, professor, aluno, pai e filha. Ele tinha uma historinha que ele falava muito assim: não sabe, está com dúvida, vai no banheiro e liga para mim. Qualquer hora, pode ligar que eu respondo. Ele é uma pessoa muito importante, ele lutou muito pela enfermagem. Isso eu tenho certeza. Bem nas 30 horas que a gente veio para a rua também, que a gente veio brigar pela enfermagem, ele estava lá. Olá, amigos e amigas, profissionais de enfermagem do estado da Paraíba. Hoje estamos se deslocando mais uma vez para cidades do estado da Paraíba para ir ao encontro dos profissionais de enfermagem, acompanhado aqui da conselheira Mariluce e colaboradores, para que a gente possa ir lá garantir o exercício legal e ético da profissão para proteger o cidadão. Meu pai, ele não era simplesmente o ocupante de um cargo, de uma cadeira, ele se envolveu com a história das pessoas. Ele se colocou à disposição da enfermagem para lutar, se colocar à frente. Então isso é muito além do que você ser um presidente de conselho, do que você ser algo. Né? Eu acho que por isso ele marcou a história, porque ele marcou a vida das pessoas, não por conta do cargo. Ele foi uma influência, com certeza, para mim, né? Dentro da categoria da enfermagem. Eu cresci vendo ele trabalhando na enfermagem, na gestão e na assistência também, e acabou que eu fui tendo aquilo como referencial. E eu quis
né, me formar para cuidar de gente e também para trabalhar na gestão como eu trabalho hoje, que é o que realmente me realiza. E ele, sem dúvidas, ele foi uma inspiração para mim. Meu pai, ele era uma força da natureza. Ele não cansava, ele não desistia, ele insistia. E a força que ele tinha, a força dele, era uma força da natureza que ninguém explica. Desde as pessoas que trabalham com ele até, né, a família. Ele, infelizmente, ele precisou fazer algumas escolhas, negligenciou algumas coisas, né, da vida pessoal dele para ser o que ele foi, mas fazia sentido para ele e que, como a gente amava ele, a gente sempre entendeu. Então ele era uma força da natureza mesmo. Ronaldo foi um colega excelente. Eu conheço o Ronaldo desde 1992. Eu, enquanto fazendo o curso de auxiliar de enfermagem, ele já fazendo a graduação e ele sendo o presidente do diretório acadêmico. E aí nós fomos crescendo juntos, né, profissionalmente também, e nós fizemos parte do mesmo grupo de formação de soldados, em 1994. E tivemos a oportunidade de trabalhar juntos durante todo esse tempo. E Ronaldo, ele foi uma pessoa que ele sempre foi entusiasta. Ele sempre foi resistente, resiliente, perseverante. Ele é aquele tipo de profissional da enfermagem, entendeu? Ele jamais desistiu, nunca. Ele sempre via em alguma atribulação, em alguma dificuldade, ele via uma forma da gente vencer. Inclusive, quantas vezes a gente procurasse alguma orientação, ele sempre estava pronto para nos ajudar. Então, assim, Ronaldo, ele nasceu para ser enfermeiro, para liderar, porque a gente, enquanto enfermeiro, nós lideramos, né, constantemente. E ele foi um líder constante, mesmo quando ele não estava ali dentro, nós nos reunimos, eu, ele, Guia Acioli, que é uma enfermeira muito exemplar também, Maria José e outras pessoas muito importantes, e a gente decidiu nesse dia que a gente não ia desistir. Então, nesse dia, né, a gente já era apaixonado por ele, a gente se apaixonou mais ainda. E há 13 anos essa UTI salva vidas, e graças ao contato dele. Nós tivemos que aprovar várias resoluções correndo em cima da hora para que o profissional pudesse estar sem nenhum prejuízo nesse período de pandemia. E assim, eu queria que o senhor, nesse período aí da pandemia, né, aquela questão das ações, né, dos afastamentos dos profissionais de enfermagem que estavam na linha de frente, né, comunidades, né, a questão da testagem, né, as máscaras. A amizade da gente, eu nunca digo que foi coincidência, porque eu não uso essa palavra, eu uso decidência, né? Porque é Deus permitindo que isso acontecesse. Eu acho que a amizade da gente começou a se firmar em volta de 2012, quando ele assumiu o Corém Paraíba pela primeira vez. E a nossa amizade vingou e continuou e perseverou nas outras eleições que ele participou e tudo mais. Mas falar de Ronaldo para mim hoje chama-se gratidão em primeiro lugar. Ele verdadeiramente era uma pessoa que a missão dele aqui na Terra era ajudar, né? Ele era ajudar, ele era o ajudador oficial, né? Além dele amar a enfermagem, ele lutava e brigava pela enfermagem. E um ponto hoje que eu posso dizer que me marcou muito da minha amizade com o Ronaldo foi no dia 2 de junho de 2020, quando eu descobri que eu estava com Covid, e ele ficou muito aperreado. Ele estava de plantão, e ele saiu do plantão dele, alguém foi substituir, ele foi me buscar em casa, eu com Covid, e ele me levou para internar no hospital universitário, né? Porque ninguém conseguia vaga, ele conseguiu uma vaga para mim. Lá também estava interno o pai dele, de 80 anos. Então, por algumas vezes, ele e Wanda, sua esposa, foram me visitar, acho que quase todas as tardes, para ver como era que eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa. Então, tanto ele foi me levar no hospital, quanto ele me pegou no dia que eu estava de alta. Então, foi uma circunstância, foi uma situação na minha vida que eu jamais vou esquecer, né? Jamais vou esquecer, e eu marco o quanto ele era amigo leal e verdadeiro, né? Além de profissional. E, infelizmente, nesse mesmo ano, ele ajudando também como a minha outras pessoas com Covid, né? Ele foi acometido do Covid,
quando eu soube, quando ele ligou para mim que ele estava tossindo muito, eu reclamei da tosse, e aí depois de alguns dias ele confirmou. Eu disse, eu vou no Hospital Oliveira. Ele disse, você não pode vir aqui. Né? Eu dizia, mas eu quero retribuir. Ele disse, você retribui em oração. E assim eu fiz, mas infelizmente o nosso Deus o recolheu, né? Porque precisava mais dele do que a gente, mas não, a gente continua precisando dele, porque para mim ficou uma lacuna enorme na enfermagem. Eu não sei lhe dizer o que é que a gente faz na enfermagem hoje, porque por várias vezes, por diversas vezes eu me pego pensando, eu precisava de Ronaldo aqui para isso, para aquilo, para trocar uma ideia, uma opinião, né, uma informação. Mas enfim, né, estamos aí vivendo. Graças a Deus, Raíra entrou no conselho, no lugar dele, na chapa dele, que a gente também correu muito atrás disso e também está fazendo um belo trabalho. Eu sinto a presença dele em vários momentos da minha vida, principalmente nesses momentos onde eu mais preciso ter coragem, onde eu mais preciso ter força, aí que eu sinto mesmo aqui aquela força que vinha dele, assim, eu busco ela dentro de mim porque eu sei que ela está dentro de mim, porque eu sou, né, parte dele, do DNA dele, então eu busco essa força dentro de mim, principalmente nesses momentos, onde eu mais preciso ter coragem, porque existem momentos difíceis e a gente tem que enfrentar, e é nesses momentos que eu busco assim a força dele mesmo. Faz falta? Demais, muita falta, mas é uma falta que a gente aprende a lidar no dia a dia, a gente tem que se acostumar, porque a vida é assim, né? A gente sofre, mas eu procuro transformar o sofrimento em força, em trabalho, para manter ele vivo, porque através do trabalho no Conselho Regional de Enfermagem, eu mantenho ele vivo para mim e para as outras pessoas. Que palavra que a senhora poderia dizer a ele hoje? Gratidão. Amigo fiel, verdadeiro, homem honesto, íntegro. Eu acho que não deve existir absolutamente nada que abone a conduta moral e profissional de Ronaldo Miguel Bezerra nesse país, né? Porque ele, como conselheiro federal que ele foi conhecido a nível nacional. E pelo conselho ele ganhou muitos prêmios. A Paraíba, ele enalteceu a Paraíba. Então, para mim não existe outro. Ainda não nasceu. E se nasceu, não me apresentaram ainda. Se seu Ronaldo estivesse hoje aqui, qual a palavra que você daria para ele? De orgulho. Ele sabe do orgulho que eu tenho. Muita falta. Mas Deus falou, né? Ele leva os bons, não é? Ele leva os melhores. E ele deixa a gente aqui para a gente ficar melhor cada dia. Mas ele fez o papel dele com muita maestria. E a ele é a minha continência e respeito. Foi um grande homem e é um exemplo. Desculpa, eu queria chorar. Ronaldo, o amor da minha vida, né? Ainda é, né? Porque, como eu disse, a gente sente falta, né? Conheci Ronaldo era uma criança, praticamente, assim, um adolescente, né? Mas, assim, é uma pessoa que, pai das minhas filhas, me deu 2 filhas maravilhosas. E eu agradeço a Deus por isso, muito, muito, muito. Por Deus ter nos dado a presença dele durante todo esse tempo, né? Porque a gente tem que agradecer a Deus, porque os desígnios de Deus a gente não sabe. Ele sim que sabe. Salmos 143, 10. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Quero o teu Espírito, seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Até o próximo encontro.